Boa noite, tudo bem? Eu sou a Aline do Relatos de Axé e hoje eu venho trazer para vocês um relato muito bonito de um rapaz que me encaminhou uma história de vida pessoal com uma parceria incrível, porque o relato dele, ele nomeou como Seu Zé me devolveu a minha vida. Bora lá ver como é que é? Hoje eu já sou pai, sou um homem 40 a mais. Mas essa história começou há bastante tempo atrás. Cerca de 20 e poucos anos atrás. Eu ainda era um cara jovem, cheio de ambição, cheio de vaidades e cheio de desejos, digamos assim. Conduzia minha vida da forma que eu julgava cabível. Sou filho de uma mulher que cresceu e viveu a vida inteira num terreiro de axé. Minha mãe candomblessista, sempre muito séria, muito centrada, fez várias e várias tentativas de me aproximar do axé, da força da espiritualidade, mas eu não queria nada com isso. Não, eu era jovem, eu queria a noitada, os bailes, as garotas bonitas. Eu queria viver a minha sexualidade, a minha juventude, toda a minha potência ali, naquele mundo. Muita bebida, muita farra, muito oba-oba. E aquilo me motivava, era aquilo que me tirava de casa para trabalhar, para chegar final de semana tá todo alinhado, bem bonito, perfumado, aquele monte de mulher em volta. Mas eu não sabia o tamanho da cilada que eu estava prestes a cair. E eu caí e caí feio. Porque nessa vida de oba-oba, e não que isso seja um problema, mas esse tipo de comportamento, esse tipo de perfil de vida pode facilmente nos trazer problemas. E eu não escapei ileso das minhas escolhas. É fato que eu nasci numa comunidade. Aqui no Rio de Janeiro existem várias e quem vive por aqui e nasceu e cresceu dentro de uma comunidade sabe bem como é que é. As coisas não funcionam exatamente como vocês veem na televisão. É bem mais complicado do que vocês acham que é. Existem regras pertencentes e exclusivas para cada comunidade, de acordo com aqueles que a comandam. Enfim, não é muito confortável falar a respeito disso. E ainda assim tem que se falar de forma muito pensada, porque uma palavra mal colocada pode te causar muito problema. Mas é fato que eu, na minha plena juventude, esbanjando vida, saúde, e eu sempre fui um cara bonito. Como não? Nesses vai e vens, noites e noites, eu me deparei com uma possibilidade. Uma possibilidade que para minha realidade, desde que eu nasci, era muito tangível, muito perto, muito próxima. E não vou mentir, naquela ocasião, naquela fase da minha vida, no fundo, eu filho de uma empregada doméstica, eu queria mais. E aquela guerreira que me criou com muito sacrifício, porque o meu pai eu perdi ainda era criança. Ela batalhava demais para pôr a comida na mesa, para me transformar num homem de bem. E até eu consegui até seguir por um bom tempo, mas eu fui me seduzindo por algumas características que essa realidade de comunidade me apresentou. E em dado momento, balada atrás de balada, muito baile, muita farra, muita mulherada, eu fiz amizade com uma pessoa errada. Pois é. E aquele cara se tornou realmente um amigo. Para mim, na minha cabeça, na minha avaliação, ele era um amigo, um parceiro para todas as horas. E a nossa proximidade aumentou e era cada vez mais noitadas e situações foram se levantando ali que encheram os meus olhos, eu não vou mentir. Eu sentia vontade de vivenciar aquele poder, de pertencer àquele grupo seleto dos que eram olhados com temor. Aquilo me seduzia, não posso negar. E justamente esse meu novo melhor amigo
era o filho do dono do morro. Então, vocês imaginam o tipo de ciclo que eu passei a frequentar e as coisas que eu passei a acessar com total liberdade e tranquilidade. Muito rapidamente eu troquei a mulherada por um fuzil, atravessado nas minhas costas e mais algumas armas na cintura. E aquilo me fazia me sentir grande, poderoso. A molecada me olhava com admiração. Os outros rapazes me olhavam com temor. E a mulherada me olhava com mais desejo ainda. Porque é real, isso acontece. Pode parecer história de jornal, mas é bem por aí que funciona essa questão. E é fato que eu fui me envolvendo, fui me enveredando e a coisa foi tomando proporções onde eu fiz muita coisa que eu não me orgulho. Não tem como. Ainda mais hoje, olhando para os meus filhos em casa, para minha esposa, que está ali na cozinha fazendo uma janta agora. Às vezes até me embrulha o estômago de pensar, de ter que assumir para mim mesmo quem eu me tornei. E por mais que a minha mãe clamasse, implorasse, eu não queria ouvir. Uma vez, de tanto ela falar, de tanto ela perturbar minha cabeça, uma vez ou outra eu até ia no terreiro com ela, mais para acalmar o coração dela, mas depois que eu enveredei nessa caminhada, eu literalmente me afastei. E eu me recordo que, antes do fato ocorrido comigo, em uma das vezes que eu estive, uma das poucas vezes, né, que eu pus os pés dentro de um terreiro, aquela famosa entidade da Chapeuzinho Branco, da malemolência, aquele malandro cheio de detalhes, cheio de coisas que prendem a atenção, ele veio até mim. Ele veio até mim e ele me disse: menina, ou toma juízo ou não vai dar certo a caminhada que você escolheu. Isso eu já estava envolvido com a amizade, mas eu ainda nem tinha feito metade do que eu vinha fazer depois. E com certeza naquele momento eu ignorei. Eu tinha 20 anos de idade, eu estava com a cabeça cheia de ilusões, de propostas que não faziam o menor sentido, mas que para mim ali naquele momento eram exatamente o que eu queria, preenchiam o espaço que eu queria. E nessa brincadeira passaram-se 4 anos. 4 anos de muita coisa errada que eu cometi, de muitas situações que eu me envolvi e de patentes que eu fui ganhando. Até o fatídico dia do conflito. Pois é, operação da polícia. E quando os caras sobem o morro, eles não sobem para brincar. E ali no meio daquela trocação, no meio de todo aquele rebuliço, eu senti meu peito queimar. Porque eu derrubei alguns, mas eu fui derrubado. E foram 3. Fui alvejado 3 vezes. E de repente eu me vi deitado no chão. As vistas foram escurecendo, uma sensação de que o ar faltava. E ali eu tive certeza que tinha acabado a minha história. Minha caminhada tinha se encerrado ali. Quando, num fechar e abrir de olhos, eu vi ajoelhado ao meu lado, com a mão sobre o meu peito, uma imagem que eu nunca vou esquecer, que eu nunca esqueci. Ali estava aquele cara de terno branco, com um chapeuzinho meio de lado, que olhou para mim e falou: respira, garoto, não tá na hora. Eu te tiro daqui, mas você fica me devendo. E eu apaguei. Eu simplesmente apaguei.